Olá, boa noite. Muito obrigado pela sua audiência. Olha só, a gente vai fazer hoje uma volta no tempo, lá nos anos 80, mais precisamente em 1983, quando naquela época foi lançado o álbum Voo de Coração. E esse álbum aí reúne grandes canções que fazem sucesso até hoje e atinge aí várias gerações. Uma dessas canções, olha só. Além dela, além dessa canção, também tem essa daqui, ó. E o responsável por essas canções maravilhosas, né, que atinge aí muitas pessoas, como eu disse, várias gerações, ele é o responsável por tudo isso, é o nosso convidado desta semana, aqui da Live da Vanguarda, que está chegando aí em Minas Gerais, mais precisamente em Belo Horizonte, no próximo dia 16, com a sua turnê. E a gente vai conversar com ele aqui hoje, que é o cantor e compositor Rich. Satisfação recebê-lo aqui na Rádio Vanguarda, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos. Muito feliz de estar de volta em Belo Horizonte após tantos anos, com um show que me orgulho muito, né? Estou muito feliz de estar com esse time incrível que está me acompanhando nessa viagem através dos últimos 40 anos, né, da minha carreira. Então, vai ser um prazer apresentar isso para os mineiros, né? Esse povo tão musical do Clube da Esquina e outras joias maravilhosas, né? O público mineiro é muito musical. O Rich, essa canção que a gente até acabou de ouvir aqui na Vanguarda, né? Menina Veneno. Eu queria que você contasse para a gente como é que foi a composição dessa canção, que é de grande sucesso. Tá aí, né? Muitas pessoas cantando, né? Até hoje, nos dias atuais. Quem que é a Menina Veneno, né? Como que você teve a inspiração para fazer essa canção? Bom, sempre lembrando, né, que a letra é do Bernardo Vilhena, meu parceiro, né? Eu faço a parte musical, então, mas eu sempre faço questão de estar presente na hora da composição da letra, porque no final das contas, quem tem que cantar a canção sou eu. E eu acredito muito que a canção tem que ser de coração, né? Então a gente tem que, no mínimo, estar dentro dos conceitos desde o início. Então eu sempre componho com o Bernardo, há esses 45 anos que a gente tem de parceria, muito antes do sucesso de Menina Veneno, inclusive. A gente sempre teve uma maneira de compor que é a quatro mãos, né? A gente senta juntos. Eu normalmente apresentaria as ideias da canção já com melodia, harmonia e tudo mais, a ideia de refrão, de forma e tudo mais. E Bernardo aí entra na dança e a gente faz um ping-pong para tentar conciliar as ideias musicais com as palavras, né? As letras, aquilo que vai ser dito. Então, Menina Veneno surgiu de vários diferentes influências. Ela parece ser uma história linear, mas, na verdade, ela é composta de ingredientes fascinantes. Uma delas é o Bernardo estava vindo para compor essa música comigo, conforme a gente fazia às tardes, né? Lá em São Conrado, ele estava descendo a serra de Petrópolis, aqui nessa região do Rio de Janeiro, e ficou preso atrás de um caminhão. Aí ele começou a reparar naquele traseiro do caminhão, ele viu que tinha uma coisa escrita assim, no para-choque, né? Como chama? Não era Menina Veneno, mas disparou nele assim, uma ideia de fazer um título de uma canção meio com esse espírito do frase de efeito, né, dos caminhoneiros. Então ele chegou no ensaio, no ensaio, na gravação de demo, né, que eu tinha um pequeno estúdio lá no meu apartamento, lá em São Conrado. Ele chegou lá, era no segundo andar, tinha 2 andares. Apartamento pequenininho, um tecladinho, um gravador de 4 canais da Tascam com fita cassete para gravar em 4 canais.
E essa era a nossa oficina. Ele chega, ele fala assim, tive uma ideia para um título, Menina Veneno. Bom, é o seguinte, isso é meio caminho andado, né, Marcos? Assim, quando você tem título de uma canção, o resto meio que se encaixa. Sim, O sim. difícil é o título, o tema, né? Essa ideia de Menina Veneno veio muito forte porque eu estava lendo um livro que Bernardo me presenteou, chamado O Homem e Seus Símbolos, que é escrito por um dos pais da psicanálise, que é o Carl Gustav Jung, contemporâneo do Freud e um dos e tinha uma escola um pouquinho diferente. O Jung tinha esse livro, O Homem e Seus Símbolos, no qual ele explorava a mitologia através das culturas todas. E ele chegou à conclusão que nos nossos sonhos, nós homens, frequentemente sonham com as mesmas 4 mulheres, que são, na verdade, representantes da nossa própria psique. É complicado, mas é lindo essa história dos quatro manifestações das mulheres. Segundo Jung, uma seria a figura materna, a outra seria a guerreira, tipo a amazona, né? A outra seria o tipo a professora, e a outra seria a donzela venenosa. Ah, sim. A donzela venenosa, a menina veneno. Então, assim, eu falei assim, poxa, donzela venenosa, menina veneno. Para o Jung, essa figura, ela não existe, ela não é necessariamente de carne e osso, ela é uma figura mitológica, como na mitologia grega e romana tem as sereias. As sereias do Ulisses, que ele teve que tapar os ouvidos dos seus marinheiros e ele se foi amarrado ao mastro para poder ouvir o canto das sereias, mas sem ser seduzida, ou sem poder corresponder à sedução e que levaria à sua morte. A donzela venenosa é a sereia do Ulisses. Ela é também o Lorelai dos alemães, que são figuras femininas que habitam as árvores e devoram os homens. São os femmes fatales, as mulheres fatais dos filmes noir, né, dos anos 40 e 50. Os Betty Davis da vida. Essas são todas meninas veneno, né? É toda Então, uma a menina. filosofia, né, por conta da composição dessa música, né? Então, aí Bernardo começou. Meia-noite no meu quarto, ela vai surgir, né? Porque ela é uma entidade, ela não é uma pessoa de carne e osso, talvez até um delírio do cara, né? Um sonho, quem diria. E, ao mesmo tempo, eu estou nesse apartamento de 2 andares e minha filhinha de 2 anos, a Mary, de fraldinha, assim, tá subindo e descendo a escada ali do duplex, né? Assim, ela toda feliz, chegava lá em cima, abria a porta, ficava tudo sorridente. Eu consegui, aí lá ia ela de novo. Bom, na terceira ou quarta vez que ela faz isso, o Bernardo falou assim, ouço passos na escada, vejo a porta abrir. É a Mary. Mas Foi, assim, isso foi, misturado. é um É. conjunto, né? Então, você está me perguntando sobre como ela foi composta. Eu sei que é uma longa história, Sim. mas é só para mostrar que, às vezes, a história que parece ser linear, tem começo, meio e fim, ela, na verdade, é construída de uma forma mais como uma quebra-cabeça. Bacana, legal. Então, Menina Veneno tem esse aspecto. Outras canções não, mas Menina Veneno, especificamente, tem essa coisa que é influenciada pela figura mitologia, pelos sonhos, né? E eu diria que ela não é nem de carne e osso, se você quer saber. Ela é um delírio. Um Ela é um delírio. delírio. Legal. É. Rit, bom, para quem não sabe, né, você é inglês, né? Nos anos 70 Uhum. você desembarca no Brasil, gostou aqui do nosso país e está radicalizado aí, né, aqui até hoje. E olha só, o que achei interessante é que você chega ao Brasil e você é professor de inglês, né? E sendo professor de inglês, uma das suas alunas bastante famosa, né, é a Gal Costa, para quem, né, não sabe disso.
Como é que foi ser professor de inglês da Gal? Maravilhoso, porque a Gal Costa, né? É uma das maiores cantoras do mundo. Inacreditável. Mas ela, como aluna de inglês, era péssima. Não porque ela não era estudiosa, mas porque ela só queria falar de... Perdão. Ela só queria falar de música, e só falava em português. Eu falei, ô, Gal, eu estou assim, sendo pago aqui como professor para falar inglês com você. A gente não pode ficar... Se você fica me conversando comigo em português... Ela falou, não, mas é que você é músico, então estou muito interessado. Você tem música para me mostrar? Então a aula dela era um caos, e sendo monitorado, né? O tempo todo pelo meu chefe, né? Aham. Então já viu, né? É um desastre. Nossas aulas eram um pouco dispersas, porque o meu interesse pela música também era muito grande. Eu tinha, assim, uma fita para mostrar a ela. Eu sonhava em, sei lá, Bethânia ou alguém cantar uma música minha. Dei uma fita para ela, levou embora. Semana que vem, lá vem ela de novo para o curso. Com a fita, aí devolve a fita. Aí eu falo assim, poxa, Gal, você não gostou de nenhuma delas? Ela falou, não, não é isso. É que não é muito meu estilo. Aí Mas eu ela vou te dizer... fez poucas aulas, então, de inglês, porque não teve aquela familiaridade com É. a língua, né? Não, mas olha só que legal. Ela falou, não é muito meu estilo, mas eu vou te dizer uma coisa. Quem tem que cantar essas músicas é você. Porque você tá com uma voz, você tem uma voz muito linda, essas canções são suas. Quem tem que gravar essas músicas é você. Então, ali foi um estímulo muito grande. Imagina uma cantora que você respeita, né? Pra caramba, que Ah, é considerada uma das maiores vozes daquele momento, né? É muito estimulante para um gringo, né, ouvir isso. Ainda mais cantando em português, né? Porque a grande maioria achava que isso não fosse rolar bem, né? pois é, Um inglês. uma outra cantora além da Gal, né, que, né, a nossa saudosa Rita Lee também acabou se É. tornando uma grande amiga sua, né? Desde Sim, do início da sua chegada ao Brasil, vocês se encontraram lá na Inglaterra quando assim você morava lá na época dos Mutantes, né? exato. Eu encontrei com a Rita em 1972. Ela, o Liminha, né? Que era Sim. também, hoje em dia, o grande produtor, ele era o baixista dos Mutantes nessa época. E a Lucinha Turnbull também, que era uma guitarrista, é uma guitarrista de São Paulo, muito amiga minha. E ela que era, essa Lucinha era amiga em comum com o guitarrista da minha banda. Então, um dia que a gente estava gravando em Londres, a Rita foi, a Lucinha, desculpe, levou a Rita e o Liminha, e uma turma de brasileiros, na verdade, assim, tinha uma meia dúzia de brasileiros juntos nessa turma. Eles chegaram no estúdio para encontrar com o Mike, o guitarrista da banda da qual eu estava tocando. Eu estava tocando flauta, eu era flautista, eu jogava as vozes de vez em quando. E aí eu conheci esses brasileiros, né? E ficamos amigos. Eu levei a Rita para comprar a primeira flauta dela lá em Shaftesbury Avenue, bem Olha, perto do estúdio. Eu dei as primeiras aulas para ela, ela tocava assim. Aí eu falei, não, é assim, é assim. Né? Assim, então, as primeiras posições assinei para ela. A gente ficou amigo, né? Mas era aquela coisa de não saber quem ela era. Eu não sabia quem era a Rita Lee. Era uma brasileira com os cabelos vermelhos, né? Que ela tinha pintado com henna pela primeira vez em 72. Então, eu não sabia da dimensão. Aí ela me mostrou o disco dela. Eu pedi para você é música, você gravou? Gravei, sim, tenho um disco aqui, Build Up, que é uma capa preta, tem ela lourinha na capa. Ah, Era o primeiro disco solo dela, acho que pela Polygram. Mas com os Mutantes, acredito eu, acompanhando. Naquele momento eu não sabia de nada disso.
Ela me mostrou aquilo. Aí ela falou assim, não, eu faço parte de uma banda chamada Os Mutantes, o Liminha também é o baixista. Aí ela me mostrou Ando Meio Desligado, que é uma música Maravilhosa. maravilhosa. E, enfim, a gente ficou amigos, levei eu e o roadie da minha banda, o Martin, foi dirigindo a banda, todo mundo foi lá de sleeping bag, e lá fomos nós para o País de Gales. Atravessamos a noite, né, viajando, com o Martin dirigindo e contando piadas, e chegamos no País de Gales ao amanhecer, a gente subiu uma montanha com nossos violões e flautas, e fizemos o som no topo da montanha, e de repente eles viram para mim e falaram assim, Richie, você tem que ir para o Brasil tocar com a gente. Nossa. Aí eu falei assim, adoraria, mas como? Eu não tenho grana para uma passagem para o Brasil, não conheço. Não, mas você chega lá e a gente cuida de você. E assim chegou em... Ah, ué, não, porque ainda não tinha como, mas olha que sorte, Marcos. Minha, minha madrinha de crisma, tá? Uma amiga de escola da minha mãe, da infância e tal, que era minha, eu acho que é madrinha que se fala, né? Minha madrinha, eu ia fazer 21 anos, ela me mandou uns ações numa loja de departamentos lá de Londres. E eu falei, opa, é a minha chance. Eu vendi as ações e fui comprar uma passagem de ida e volta para o Brasil. Cara, quais são as chances? Assim, incrível. Foi o timing perfeito. Era um presente que eu precisava naquele momento para chegar aqui. Mas eu vim como turista, né? Ficar 3 meses, eu acho que a vista dava direito a 3 meses. Aí tranquei minha matrícula em Oxford e lá fui eu para o Brasil para passar 3 meses. Isso foi Há há quanto, 50 há quanto, anos atrás. há quanto tempo que você está aqui no Brasil, Rich? 51 anos, né? 51 anos. 72. Eu Muita... cheguei em 70. Não, acabou de passar 50, vai. 50 e alguma coisa. É. Você E chegou 50 anos de casado, né? Também a... com uma Sim. brasileira. E você chegou a gravar alguma canção com a Rita ou não? Não, Não. não gravamos junto, não. A Rita, ela é muito misteriosa, ela é quieta, ela é muito na dela, assim, quando eu cheguei no Brasil, eu percebi a dimensão do estrelato dela, né? Que não era pouca coisa, assim, mesmo depois, antes dela fazer Tutti Frutti e tudo, ela era uma figura já importante, né, dentro da Grandiosa. Tropicália. Então, aí eu fiquei um pouco intimidado, não era mais aquela amiga do Avan. Eu fiquei, puxa, a Rita Lee é a Rita Lee, agora eu entendi tudo. Então, a gente ficamos muito próximos na minha chegada, eles foram muito gentis, eu fiquei hospedado na casa deles em Cantareira, né, lá no- na Serra de Cantareira, em São Paulo. Uhum. Todos eles tinham a casa lá, o Serginho Dias, né, um dos irmãos, o Arnaldo e a Rita, que eram casados nessa época e moravam numa casa, e o outro irmão que construía os instrumentos, o Té, o Cláudio, morava numa outra casa, então era um condomíniozinho só de mutantes, né? E eles ensaiavam ali. Então eu acompanhei inicialmente os ensaios, eu presenciei a ruptura na banda, traumatizante quando a Rita saiu da banda. Eu estava nesse ensaio, clima tenso, eu não entendia português muito bem. Uhum. Então, eu só assisti aquilo e eu percebi que alguma coisa não estava certo. E foi ali que houve essa ruptura. Mas eles foram muito gentis comigo, porque eles me ajudaram eles me botaram em contato com músicos de São Paulo. Formei uma banda chamada Scala d'Ácida naquela época, em 72. Fizemos nossa estreia no MASP, no Museu de Arte Moderna, lá de São Paulo, né? Museu de Arte de São Paulo, no MASP. O Teatro do MASP, uma bela estreia ali.
E a gente foi até contratado pelo Continental Discos, mas eu era turista, então eu não podia assinar, infelizmente. Muita história, né? Ah, nossa, Desde, não, né, desde a Isso é só sua o começo. só o começo. Mas a todos que nos acompanham aqui, claro, né, ficaram sabendo aí de pontos, né, desse bate-papo aqui, curiosos, né, da Gal, que você foi professor, da Rita, que deu esse grande apoio quando você chegou, né, aqui no Brasil e também lá fora. Ô, Rich, antes da gente finalizar aqui, que eu sei que o seu tempo também é corrido igual o da gente, a sua Tudo bem. turnê, né, que vai celebrar aí, que já celebra, né, os 40 anos do álbum, o Voo de Coração, que, como eu disse no início do nosso bate-papo, chega no próximo dia 16 no Palácio das Artes, aqui em Belo Horizonte, em Minas. Como é que é para você, né, levar para os palcos a comemoração dessas 4 décadas, né, desse álbum de grande sucesso da década de 80? Bom, é emocionante, né? E não é uma celebração de um disco, mas é claro que meu primeiro disco é o disco que todo mundo mais conhece, então, mas eu pretendo comemorar 40 anos de música no Brasil como artista solo, então vai ter músicas não só do primeiro disco, mas a gente está focando, obviamente, todo mundo quer ouvir Menina Veneno, todo mundo quer ouvir A Vida Tem Dessas Coisas pelo interfone, Transas, Boa Noite Rainha, que vai pelo título Casa Nova, que as pessoas não associam uma com a outra, mas o nome da música é Casa Nova. A minha preferida é A Vida Tem Dessas Coisas, que leva o nome da turnê. Essa música, É, em todo lugar que é, eu sou que fã do Menino. legal. Uma coisa muito interessante, Marcos, que está acontecendo é que eu tenho um canal de YouTube onde eu fiz regravações das minhas principais hits, né? Na época que eu estava na Independência e tudo, e sem fonogramas. Eu fiz um DVD que eu produzi e tal, com o pessoal do Canal Brasil, e foi muito bem recebido. Tanto que esgotou. E quando terminou o DVD, eu falei assim: não vou fabricar de novo, custa muito caro, não sei o quê, mas eu vou jogar lá no YouTube. Então eu botei lá no YouTube sem pensar em muita coisa. E atualmente está tendo quase 2 milhões de acessos por mês Uau, desses vídeos, que são a base desse show em Belo Horizonte. Então a gente está usando os mesmos arranjos desses gravações que estão no canal, mas o que me anima mais é perceber que as pessoas que estão acessando essas novas gravações não são as pessoas da minha época, são os jovens. É por isso que o número é tão expressivo para uma pessoa que tem 71 anos, né? Eu não sou uma criança, eu não e sou não mais vai. uma. Eu não sou um teenager, mas eu estou no jogo aos 71 anos com um show muito maravilhoso que é além dos meus sonhos, porque o Steve Alted, meu novo empresário, me deu condições de chamar, ou aliás, ele que chamou, né, em meu nome, uma equipe de experts em direção, né, de palco e de luz, de arte, um time formidável. O Jorge Espírito Santo, né, que é ex-diretor do Fantástico, extremamente talentoso, um grande criador e um ótimo diretor geral, né? Aí temos Alexandre Arrabal, que é o cara das imagens, né? Um dos profissionais mais bem pagos do Brasil nessa área, faz todos os visuais em 3D do TV Globo, etc. e tal. É um cara muito, muito talentoso. Seu comparsa, Kiko Dias, que é o cara que criou nossas imagens. Aí tem o Césio Lima, que é o cara que ilumina o Rock in Rio. E ele que está cuidando da nossa luz. Então, só antes de ouvir uma única nota, eu já posso te garantir que a experiência visual é fora de comum. Maravilhosa, E né? aliado a isso, a minha banda de São Paulo e todo esse aura de celebração que vem junto é um espetáculo que eu acho que vai encher os olhos e os ouvidos dos mineiros. Então, eu espero que vocês compareçam lá e Eu quero venham conferir. festejar com a gente.
É. Eu quero poder ir, porque, como eu disse, eu sou fã número 1 de você, né? Desde muito tempo ouvindo as canções aí, igual a vida tem dessas coisas, é uma delas que eu adoro ouvir. E quero poder estar aí no Palácio das Artes no dia 16, Rich, né? E aí Por celebrando favor. 30 anos aí do álbum e também de carreira, né? Isso mesmo. Eu quero agradecê-lo, viu, pela participação e por estar conversando conosco aqui na Rádio Vanguarda. É uma honra para a gente. Você, né, está compartilhando essa celebração dos 40 anos aqui conosco na Rádio Vanguarda, viu? Muito obrigado mesmo pela gentileza. A gente fica honrado por você ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, Marcos. Um abraço a todos. E só lembrando que a vida tem dessas coisas, não A é? vida tem dessas coisas. Grande abraço, muito obrigado. Sucesso sempre para você, viu, Rich? Um abraço, Marcos. Muito obrigado.